E aí, São Paulino e São Paulina, como você tá? Tudo certo? Bom, nesse vídeo a gente vai ser um pouco mais de rotina, falar um pouco mais sobre o dia a dia, o que aconteceu de ontem para hoje, no dia a dia de São Paulo, algumas novidades, o que estão comentando, né, do clube nesse momento. Lembrando que a gente fez hoje de manhã um vídeo pós-jogo do RB Bragantino e São Paulo. E agora a gente vai falar um pouco o que aconteceu de ontem para hoje, a previsão, né, do resto da semana para o jogo de domingo. E lembrando que a gente está fazendo vídeos todos os dias a partir dessa semana, rapidinho, mostrando um pouco mais a rotina mesmo, mas para não ficar um vídeo tão longo e tão extenso, cheio de coisa. Então fazer vídeos separadamente, dia após dia, eu acho que fica mais fácil para mim e para vocês. Então assim, se você está curtindo esse trabalho que a gente está fazendo, você pode deixar seu like, sua sugestão aí nos comentários, compartilhar para os seus amigos e família, você vai ajudar a gente demais, você vai ajudar toda aqui a nossa estrutura pequenininha ainda, mas vai ajudar demais a gente. Então, se você quiser saber algumas novidades sobre o São Paulo, vem comigo que eu te conto tudo. Bom, após a partida contra o RB Bragantino, com muito aval do Rogério Ceni, a gente pode colocar muito da derrota nas contas do Rogério Ceni. A torcida se mobilizou total, assim, grande parte da mídia torcedora são paulina começou a se mobilizar pedindo a saída dele, que ele não deve mais ficar, que ele não tem capacidade. E então assim, eu acho realmente que ele tem bastante, não tem capacidade muitas das vezes, mas é um técnico que tem o respaldo do Casares, respaldo de boa parte da torcida organizada e da torcida da arquibancada mesmo. O Arnaldo Ribeiro, jornalista, que eu gosto muito inclusive, até comentou falando a diferença, né, entre a arquibancada, a torcida organizada, a torcida que está presente no estádio e a torcida da mídia, né, que acompanha mais pela TV, enfim, de redes sociais. A diferença é gritante. Então, assim, geralmente, quando um técnico sai, é demitido por pura pressão, geralmente é a torcida organizada, a torcida presente no estádio que bota essa pressão. Então, assim, tem muito esse ponto de equilíbrio, esse ponto de análise mesmo para saber como tá saindo o Rogério Ceni na mão da torcida. Então, tem muita essa discussão. E também o Rogério tem um aval do Casares, né? O Casares que assinou a renovação dele antes da hora. Antes de começar essa nova temporada, já tinha assinado a renovação dele. Então, assim, colocou os dois pés junto no Rogério, tá confiando total. E deu uma entrevista também pro André Rizak, falando que, analisando, né, as últimas gestões, o tanto de técnicos que passaram pelo São Paulo, né, de 2017 a 2020, ele pegou um exemplo bem específico, né, da última gestão, e analisando também a gestão dele, que começou de 2021 até hoje, que no caso começou com o Fernando Diniz, que já não ia ficar, porque era uma metodologia totalmente diferente, o Crespo e o Rogério. Então, assim, a diferença, né, que não mudou tanto, ele não quer ter essa tanta mobilidade de técnico, sai, entra, ele quer ter um trabalho fixo, permanente, de boa duração, para você não tomar decisões precipitadas e não ficar naquele troca-troca. Mas, assim, é um técnico que tem bastante a se discutir, bastante coisa para a gente comentar. A gente tem que realmente analisar a situação que São Paulo está, tanto em questão de contratação, em questão de às vezes, preços, que a gente reclama bastante. A gente tem que entender um pouco a situação do clube, mas a gente, assim, analisando, a gente que não acompanha firmemente o treinamento, enfim, a gente tem essa opinião que tem o que melhorar. O Rogério tem peças para fazer um futebol melhor. E é isso que a gente sempre está aqui questionando, algumas mudanças, igual no caso do RB Bragantino, e o Rogério Ceni tomou decisões, ou não tomou decisões, que foram geradas erros que custaram o resultado, infelizmente. Então, é uma discussão que a gente está tendo há muito tempo, desde o começo da temporada, quando os resultados não vêm. Então, nas últimas semanas, a gente está comentando muito sobre isso e vai continuar até ou deslanchar positivamente ou deslanchar negativamente. Então, sempre vai ficar nesse intermédio de opiniões. Mas, enfim, o clássico de domingo vai ser um bom ponto de partida para a gente começar a pensar mais firmemente nessa possibilidade ou não. Bom, agora falando algumas novidades bem rapidinhos aqui. O Caleri voltou, né? Tá treinando desde ontem. O Caleri deve ser titular novamente contra o Santos.
né, estava se lesionando, estava se recuperando de uma lesão no tornozelo direito e acabou voltando. O Erisson, que era o substituto dele, também acabou se machucando. Entrou o Galopo como terceiro opção de ataque ele do centroavante, mas o Caleri já voltou. Agora a gente vai ver como o Rogério vai esquematizar para ele não se desgastar tanto, já que o substituto dele que veio acabou se machucando também. Então é uma questão que novamente a gente vai debater durante as semanas e é uma dor de cabeça a mais pro Rogério, ou não, né? Porque o Galopo tá desempenhando um papel muito importante, muito útil, né, nessa função do Caleri. Mas enfim, e a gente espera também que o Caleri, né, esteja realmente recuperado, porque analisando as últimas lesões de Igor Vinícius, André Anderson, enfim, diversos jogadores, aqueles jogadores que o próprio Caleri mesmo acaba se machucando, volta antes do necessário e acaba se machucando novamente. Foi o que aconteceu com o Caleri, com o Igor Vinícius, enfim, diversos jogadores. A gente que pode questionar também a DM de São Paulo, que muitas vezes acaba prejudicando a temporada inteira, né? Vários jogos. Enfim, é uma questão a ser detalhada. E também, hoje ele encerrou as inscrições da primeira fase do Paulista, ou seja, o São Paulo não pode inscrever mais ninguém durante essa primeira fase do Paulista, só a partir dos mata-matas. Então, assim, a gente que estava questionando ter um zagueiro, ter algum outro jogador, algum outro atacante, algum centroavante, algum outro meio de criação, outro lateral, enfim. A gente não pode mais inscrever ninguém nessa primeira fase, nessa fase de grupos, vamos dizer assim. Então a gente não vai ter mais nenhum reforço por enquanto, só a partir do mata-mata do Paulista, que deve acontecer daqui a algumas semanas, lá para março mais ou menos. Então é isso. A gente não vai ver mais reforço por enquanto. Bom, foi isso. Espero que você tenha gostado. Dê seu like novamente falando aqui. Dê seu like, dê seu comentário. A sua sugestão, que você vai ajudar muito esse projeto aqui. Esse projeto que está cada dia inovando um pouquinho, buscando mais informações, mais debates, opiniões para trazer aqui para vocês de forma muito, muito lisa, muito rasa, muito leve, né, que permite que a gente debater várias questões, que a gente vai debater muitas questões durante esse ano, mas ainda é um começo, né, ainda a gente está muito no comecinho, então de pouquinho em pouquinho a gente vai buscando nosso espaço, mas para isso a gente precisa da sua ajuda e você sabe tanto que é difícil. Então assim, mas mesmo assim, muito obrigado pela atenção durante todo esse vídeo. Tamo junto e vamos São Paulo, e amanhã a gente se encontra de novo.